É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula desse nosso livro, A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, né? A história, o mito de Psique e Eros. E hoje nós vamos adentrar o capítulo 8. Então, o autor desse livro, Robert A. Johnson, começa o capítulo 8 dizendo o seguinte. Para continuarmos com o nosso mito, lembremos-nos de que, depois de ferido por Psique, Eros voa de volta para Afrodite, não retornando senão no final da história. Volta para a casa da mamãe. É exatamente o que a maioria dos homens faz quando a esposa o obriga à consciência, o que o machuca. Ele então refugia-se no seu conjunto mãe. Não é necessariamente voltar para casa fisicamente, mas sumir por um certo período de tempo. Se ele de repente recolhe-se ao silêncio, ficando indiferente e alheio, pode ser que tenha ido para a casa da mamãe, e aí Afrodite passa a comandar. Por outro lado, se encararmos Eros como o ânimos da mulher, talvez possamos dizer que ele prendeu Psique inconscientemente no estado de possessão do paraíso, até que ela acenda a lâmpada da consciência e ele, como ânimos, voa de volta para o mundo interior. Jung disse que tanto o ânimos quanto a ânima agem efetivamente dentro de nós como os mediadores entre as partes inconscientes e conscientes de nossa personalidade. Quando retorna ao mundo interior de Afrodite, Eros torna-se capaz de mediar em favor de Psique junto à deusa, a Zeus e aos outros deuses e deusas no mundo interior arquetípico. Como veremos no decorrer da história, ele vai poder ajudar Psique nas épocas mais difíceis do seu desenvolvimento, fazendo uso de elementos naturais e terrestres, tais como uma águia, juncos e formigas. Poder-se-ia dizer que para a mulher evoluir, faz-se necessário libertar-se do domínio que seu componente masculino exerce sobre ela. Esse elemento, que para a maioria das mulheres é inconsciente, é que vai regular seu relacionamento, muitas vezes negativamente, com o mundo exterior. Para ela evoluir, o ânimos, conscientemente reconhecido como tal, precisa assumir uma posição de mediador entre o ego consciente e o mundo interior inconsciente, como tal será de grande ajuda para ela. A mulher, no estado de possessão pelo ânimos, não tem consciência da atuação dele. Isso a gente já conversou na última aula, então eu só tô só contando um pouco alguns trechos desse capítulo, tá? Mas essa parte de ânimos, ânimos e ânima, como que funciona a psique de cada sexo, isso a gente já conversou na última aula. Isso que eu estou passando um pouco mais direto. A mulher no estado de possessão pelo ânimos não tem consciência da atuação dele. Imagina que tal comportamento seja natural dela, originado de seu ego consciente. Mas nessas ocasiões o ego fica totalmente submetido ao ânimos. Acontece que a mulher, quando acende a lâmpada da consciência, vê claramente o ânimos como um elemento separado de seu ego e, tal como psique, sente-se oprimida. O ânimos lhe parece muito poderoso, divino mesmo, em comparação ao seu próprio ego, tão fraco e inútil. Este é, para uma mulher, um momento perigoso e até desesperador. Mas não é o fim. Depois de passar pelo terrível choque de haver constatado a existência de seu ânimos e, frente a ele, sentir-se aparentemente imperfeita, fica totalmente subjugada pela sua grandiosidade. Ao nos darmos conta de que dentro de nós existe um elemento divino, o resultado será de grande alegria, uma sensação muito semelhante àquela de estar apaixonado. Quando o psique acende a lâmpada, espera ver um monstro. Ao invés, viu um Deus.
Para as mulheres, o homem é geralmente um monstro ou um deus. Com coragem, posso afirmar que toda vez que alguém ilumina outra pessoa, encontrará um deus ou uma deusa. Toda vez que alguém olhar verdadeiramente para seu par, verá um deus ou uma deusa. O mesmo acontecerá quando a mulher for capaz de ver conscientemente seu ânimos, seu eros interno. Vai descobrir que ele se assemelha a um deus. No desalento de ter visto Eros voar para longe de si, Psique pensa em jogar-se no rio. Então aqui a gente já está continuando o mito da onde a gente parou. Então ela agarrou o Eros, Eros saiu voando. No desalento de ter visto Eros voar para longe de si, Psique pensa em jogar-se no rio. A cada vez que se vê em séria dificuldade, pensa em tirar a própria vida. Será que tal fato não aponta para uma espécie de autossacrifício? Sacrificar um estágio de consciência em favor de um novo que se aproxima? Há quem rejeite essa ideia, mas ela é essencial. Se pudermos retornar ao seu significado arquetípico, tiraremos bastante proveito. É desconcertante para o homem descobrir o alto grau de controle que a mulher exerce sobre os sentimentos, uma capacidade desconhecida da maioria deles. Ela pode tornar-se inatingível quando bem entender. Pode sempre avaliar-se corretamente. É tão belo. Ter um desempenho análogo é muito difícil para o homem quando se trata de exercer domínio sobre os próprios sentimentos. A mulher ainda assim precisa cumprir suas tarefas e para isso ela conta com a ajuda daquela característica profundamente interior, que é a sua forma feminina, de responder ao toque do Deus que a atinja. Psique pacienta-se à espera de uma solução. O homem, ao contrário, empunha uma faca, espada, qualquer arma, monta em seu cavalo, bicicleta, carro e parte para conquistar aquilo que acha que deve. A maneira feminina da ânima ou da mulher é esperar até que algo dentro dela lhe dê os meios, o caminho e a coragem. Uma velha história na China ilustra bem esse princípio feminino, que muitas vezes não é bem compreendido no nosso mundo ocidental. Uma aldeia estava sofrendo uma estiagem terrível. As colheitas estariam totalmente arruinadas caso não chovesse logo. Um famoso fazedor de chuva foi chamado e lhe ofereceram tudo para que trouxesse a chuva vivificadora. Ele andou pela cidade, observou tudo, depois pediu uma cabana de palha, comida e água por 5 dias. Foi tudo rapidamente providenciado e no quarto dia choveu. Os habitantes acorreram à cabana cheios de alegria e gratidão, levando presentes ao fazedor de chuva por ele ter salvo suas colheitas. Desconcertado, o homem explicou-lhes que ainda não havia iniciado os rituais para fazer chover. Sentira-se tão desarmônico consigo próprio quando vagara pela cidade que ainda precisava de um tempo para afinar-se. A chuva viera naturalmente. Esse afinar-se é a grande arte feminina, tanto da mulher quanto da ânima no homem. Deve ficar claro que não nos estamos referindo propriamente a homem e mulher, mas sim a masculino e feminino. Este afinar-se é algo que o feminino sempre consegue ao ficar bem quieto. A forma feminina de entregar-se é similar, se não igual ao do fazedor de chuva do tal. O homem pode agir assim se manifestar seu lado feminino, uma forma divina de entregar-se. A mulher, ou o princípio feminino, parece ter de retornar a um núcleo central imóvel a cada vez que algo lhe acontece. E isso é um ato criativo. Precisa retornar a ele, mas não afogar-se nele. A ânima, a forma feminina é receptiva, mas não passiva. Então, o que o autor está querendo dizer com isso? Que receptividade é a capacidade de receber a experiência de maneira profunda. É acolher a experiência. Sem receptividade, a receptividade, o acolhimento,
essa parte de receber, isso é uma qualidade das funções psíquicas femininas, né? Isso é uma qualidade feminina, enquanto que o dar, o fazer, o proporcionar é uma qualidade do masculino. Então, essa receptividade, ela é mais preponderante, ela é mais vista na mulher por conta disso, porque o corpo biológico feminino representa as funções psíquicas femininas, né? Isso é mais fácil da gente ver, evidencia com mais facilidade. Então, o que acontece? Sem receptividade, não há transformação interna. Por isso que a mulher, quando se trata de transformação interna, quando se trata de morrer, nascer de novo, quando se trata de recomeçar, é muito mais fácil a gente ver isso em mulheres. O homem, como ele tem, um homem que não tenha uma boa relação com a sua ânima, geralmente são muito fixos, eles não conseguem se transformar porque falta essa qualidade de receptividade, de acolher a experiência de maneira profunda, de sentar e meditar e simplesmente aceitar e acolher tudo aquilo que está acontecendo, né? A espiritualidade, ela se manifesta com muito mais facilidade na mulher do que no homem por conta dessa receptividade. Não é que isso seja uma regra, né? Quer dizer, não é que isso seja, não estou falando que isso é para todo mundo, mas a espiritualidade tem uma facilidade de se manifestar na mulher por conta dessa natural receptividade que a mulher tem. Mas, obviamente, homens, claro que também desenvolvem a espiritualidade, principalmente homens que têm uma relação com a sua ânima bem desenvolvida, bem harmônica, tá? Ele fala que ela é receptiva, mas não passiva. Então, o que ele está querendo dizer é que o problema é quando há receptividade, porém não existe consciência. Quando existe receptividade, mas não existe consciência do que a pessoa está recebendo, sabe aquela pessoa que ela é receptiva, ela recebe tudo, mas ela não pensa, ela não raciocina sobre aquilo que está recebendo. Isso é passividade, além de receptividade. Então, a gente sempre tem que ter um nível de autocrítica, de observação, de discernimento, para a gente não apenas receber as experiências de uma maneira totalmente sem consciência nenhuma de que está recebendo. A gente precisa entender a troca que está acontecendo. Caso contrário, vira ingenuidade. Vira o quê? Vira ser feito de trouxa, né? Você está ali trocando, você está ali recebendo, você está ali doando, mas não tem consciência do que está acontecendo na relação. Aí, basicamente, o quê? Ingenuidade. Então, você vai perceber que pessoas que são muito receptivas, mas que ao mesmo tempo são muito passivas, que não têm consciência, vocês vão perceber que essas pessoas costumam absorver responsabilidades, inclusive, que não são delas, né? Absorve responsabilidades que são de outras pessoas. Absorve responsabilidades que não era para estar absorvendo. Aí a pessoa está lá com várias responsabilidades e simplesmente não enxerga que é uma responsabilidade do outro. Né? São pessoas que querem salvar os outros. Né? Geralmente, pessoas que querem salvar todo mundo são pessoas que são extremamente passivas, por incrível que pareça, porque ela não consegue colocar limite. Pessoas que querem salvar todo mundo, assumem responsabilidades pela salvação dos outros, que assumem responsabilidades que os outros deveriam estar assumindo, essas pessoas não são ativas, pelo contrário, elas são muito passivas. Elas deveriam dar limites e não dão. Então, ao longo do mito, Psique vai deixar de ser só receptiva, imatura e sem consciência e vai começar a agir, discernir, escolher. Isso é o quê? O seu ânimos amadurecendo, o seu entrando em contato com o ânimos, como a gente viu na última aula. Ou seja, deixando de ser, o ânimos dela vai deixando de ser aquele crítico de sofá, sabe? Crítico de sofá basicamente é o quê? O crítico de rede social, que fica lá reclamando, 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 mas a pessoa não participa ativamente de mudança nenhuma, só fica reclamando.
Então, aquela mulher reclamona, amarga, sabe, amargurada, que só fica reclamando, é uma mulher com ânimos muito imaturo, como a gente viu na última aula, que só fica ali reclamando, 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 mas não sai do papel, sabe? Não sai. Aí você vê que a pessoa só reclama e não muda, não age, porque não tem, o ânimos não dá essa estrutura e direção para ela fazer isso. Ou o ânimos que só vive criando fantasias e paixões. Então a gente tem preponderantemente dois tipos de ânimos imaturos na mulher, que é o ânimos crítico de sofá ou crítico de rede social, que só fica reclamando de tudo, mas não assume responsabilidade por mudança nenhuma, né? Reclama, reclama, você reclama do vizinho, reclama daqui, reclama de lá, reclama da lá, né? Mas na própria vida em si não age, não faz, não assume responsabilidade nenhuma. Esse é o primeiro tipo, que é muito fácil da gente perceber. E o segundo tipo de ânimos na mulher, quando imaturo, é o que vive criando fantasia. Né? A mulher que vive criando fantasias para a própria vida. A fantasia que o cavaleiro do cavalo branco vai vir salvá-la, que fica pulando de paixão em paixão, seja de paixão no relacionamento ou de paixões assim de fantasias da vida, sabe? Cada hora você vê que a pessoa está apaixonada por uma ideia, você vê que a pessoa ela fica, a mulher ela fica pulando de grupos em grupos, aí se apaixona por um grupo, aí cria uma fantasia, aí naturalmente tem o que? A perda, a frustração, ela sai do grupo, se apaixona por outro grupo, aí entra no relacionamento, se apaixona, fica lá 6 meses, aí sai do relacionamento, vai para outro relacionamento, se apaixona de novo. Quando a mulher ela tem esse hábito, esse comportamento, vocês podem ter certeza que existe ali um ânimos, quando não está criticando, está criando fantasias e paixões. Então, o ânimos na mulher, quando ele começa a amadurecer, ele deixa de ser esse criador de paixões e fantasias e críticos de sofá e rede social e passa a organizar, estruturar e dar direção. Ele vai sustentar a vida psíquica da mulher. Vai sustentar, vai estruturar, vai dar coesão, vai dar direção. E como é que psique começa a fazer isso? Quando ela começa a agir, discernir, escolher, assumir responsabilidade, autorresponsabilidade. Durante a Segunda Grande Guerra, quando trabalhava para a Cruz Vermelha, né, continua o autor, trabalhava para a Cruz Vermelha Americana, fui ter com minha oficial superior e com grande agitação gritei: aconteceu isso e mais aquilo, o que devo fazer? Ela olhou-me calmamente e disse: vá almoçar. Ela sabia das coisas. É aquela virtude feminina de retornar à quietude, sacrificante. Psique sacrifica-se, vai ao rio para entregar-se, talvez pelos motivos errados, mas com os instintos certos. Pan, o deus dos pés fendidos, com a ninfa Eco em seu colo, está sentado à beira do rio. Ao ver Psique prestes a jogar-se às águas, dissuade-a. A cada vez que eu lia essa parte, sorria e continuava, mas ninguém pode passar por cima de nada no mito. Essa parte realmente, de fato, é muito legal. Para quem não sabe, o Pan, o deus Pan, é o deus do medo primordial. É um deus muito interessante. Ele é o deus da irracionalidade, da sexualidade, da realidade nua e crua, da natureza instintiva. Então, tudo aquilo que é nu e cru, que é instintivo, que é natural, que é irracional, ou mesmo o medo primordial, tem a ver com o Deus Pan. Então, sempre quando vocês perceberem e lerem o Deus Pan em alguma mitologia, ele está representando alguma dessas informações. No mito, nesse momento aqui, ele está representando mais o medo primordial, tá? Mas dependendo do mito, ele vai assumir algumas formalidades diferentes, mas sempre dentro desse contexto, tá? Então a Psique estava lá, presta a se jogar, e o Pan olha e fala: opa, o que você está fazendo, menino? Pô, calma aí. A palavra pânico vem do deus Pan. É aquele sentimento de estar fora de si, aquele jeito selvagem, aquela quase loucura considerada sagrada pelos primitivos, de que tanto nos arrependemos quando a ela nos entregamos. Eis aí o fator que salva a psique.
Este mito está repleto de observações ou conselhos sutis para aqueles que estão desnorteados ou angustiados. O conselho é que se dirijam a Pan, o deus dos pés fendidos. É este Deus tão estranho à nossa mentalidade moderna que nos recoloca em ligação com a Terra e com o instinto de sobrevivência para vencer algumas tendências autodestrutivas. O ataque de choro na mulher é uma reação de Pan, e por vezes é uma reação saudável e necessária para ela. Por exemplo, numa crise. Se o marido não suporta vê-la nesse estado, ela vai ter de fazê-lo aceitar o fato. Pan tem sempre algo a dizer a ela, e a ele também, em momentos como esse. Na verdade, ele diz à psique que ela deve rezar ao Deus do amor, pois ele compreende aqueles que estão abrasados por ele. Aqui existe uma ironia sutil. Implorar um lenitivo ao mesmo implorar um lenitivo ao mesmo Deus que a feriu, mas é um bom conselho. Mas como assim, Henrique? Calma aí, pega lá, respira. O conselho que o Pan dá para a psique não tirar a sua própria vida no rio é rezar para Eros, aquele que a feriu. Então ela deve rezar para o próprio Deus do amor. Mas que conselho horrível esse! Se eu fosse psique, é aí que eu ia me jogar mesmo. Como assim? Calma, pessoal, isso aqui é um mito. Vamos entender essa parte que é muito sutil, mas muito interessante. Pan é o deus do medo primordial. Então, quando ela vai se jogar, ela vai se jogar por qual motivo? Que ela foi machucada, que ela está em pânico, ela não sabe o que fazer. Então, o que essa parte do mito nos fala é a seguinte: porque psique precisa parar de fugir da experiência do amor e se relacionar de maneira consciente. Então, psique, quando quer se jogar, ela está querendo fugir, porque ela está com medo. E aí o Deus Pan, que é o Deus do medo primordial, basicamente fala para ela: você está querendo fugir da experiência do amor, ao invés de se relacionar de maneira consciente com o amor. Basicamente você perdeu a paixão, a sua paixão foi quebrada, mas isso é a maneira inconsciente. O que você precisa agora é se relacionar com Eros de maneira consciente. Você precisa sair da paixão e ir para o amor. Então é basicamente, sabe aquelas pessoas que se apaixonam e aí terminam naquele auge da paixão, porque, enfim, né? Enfim, algumas coisas acontecem, e a pessoa chega e fala assim: nunca mais quero me relacionar na minha vida. Nunca mais eu vou ter uma relação com alguém. Ela está fugindo da relação harmoniosa com o amor. Ela está fugindo da relação consciente com o amor. Ela está fugindo da experiência de amar consciente. Essa pessoa que fala um negócio desse, ela não saiu da infância, ela não saiu da imaturidade de se relacionar pelo instinto da paixão, pelas sensações da paixão, e não pela maneira construtiva do amor. Lembrem da aula sobre a diferença entre amor e paixão. É a pessoa que fala isso quando passa por uma frustração, principalmente na relação ou qualquer área da vida, ela está querendo fugir. Minha empresa quebrou. Nunca mais eu quero empreender na vida. Sabe? Porque minha mãe fez isso. Nunca mais eu quero falar com a minha mãe. Porque não sei o que. Nunca. Essa pessoa, quando fala um negócio desse, ela tá o quê? Tá machucada, tentando fugir de se relacionar de uma maneira mais consciente com as questões arquetípicas da sua vida. Então, pessoal, isso é fuga. E olha que coisa interessante. Ah, dentro ah, das funções psíquicas, agora entrando na parte mais psicológica dessa parte do mito,
A gente vai encontrar a nossa cura exatamente naquilo que nos fere. É como a gente está andando na rua e pisar num prego. Imagina tentar se curar da dor do prego no pé, fugindo do prego no pé. Entende? É o que as pessoas fazem com álcool e drogas e, por exemplo, né, comida, pimba-pimba e etc. É o que as pessoas fazem. A pessoa, ela anda na rua, ela pisa num prego. Tá lá, o prego tá no pé. Tem que tirar o prego do pé. O que que a pessoa faz? Ela vai pro bar beber. Isso é fuga. Se vocês estão andando na rua e pisam num prego e vocês têm uma experiência dolorosa e o prego está no pé, não tem outra opção a não ser olhar para o prego, sentir a dor no pé e tirar o prego, e isso vai doer mesmo assim. Então aquilo que nos fere é o que também nos transforma. É isso que Pan está dizendo. A cura geralmente está ligada justamente ao conteúdo que desorganiza o ego. Ou seja, enfrentar o que desorganizou inicialmente. Então, se aconteceu alguma coisa na vida de vocês que desorganizou a psique de vocês, desorganizou o ego, desorganizou o mundo interior, vocês vão encontrar a cura exatamente nesse evento que desorganizou inicialmente. A própria psicanálise, ela foi criada e baseada nessa premissa que muitos adultos disfuncionais, desequilibrados, desorganizados, perturbados, o problema começou lá na infância, na relação com os pais. Então é preciso regredir até a infância, lá no núcleo inicial de desorganização. A psicanálise, basicamente, é pautada nisso, na desorganização do núcleo familiar, desorganização das relações primárias, que são as relações com pai e mãe. Seja com pai e mãe presente, seja com pai e mãe ausente. Então, a própria psicanálise se baseia nisso. Então, vamos supor que o prego no pé seja uma má relação com a mãe na infância, ou com o pai na infância. É preciso voltar na infância para resgatar tudo isso. Então, a pessoa ela pisou no prego no pé, e aí, ao invés de olhar para isso, o que ela foi fazendo? Ela foi, sabe, fazendo gambiarras na vida. Aí se relaciona ali para fugir de um negócio aqui, come ali para fugir de um negócio acolá. Aí ao invés de tirar o prego, ela faz uma. Ela bota um band-aid, aí o band-aid não dá mais conta, ela bota uma faixa que também não dá mais conta, aí ela bota o chinelo, aí do chinelo também já não vai dando mais conta, ela bota um tênis dentro do chinelo, sabe? Aí daqui a pouco ela tá com um tênis dessa grossura e o outro pé sem tênis, aí fica lá cambaleando, sabe? Aí começa a dar problema no quadril, porque começa a compensar o peso, a altura, e a pessoa vai criando gambiarras. Tem que voltar lá no início, aonde desorganizou tudo. Mas, Henrique, não sei. Aí que a gente entra com o quê? Meditação e terapia. Henrique, não, sou todo desorganizado, desorganizada, não sei por onde começar. Tem que começar por dentro. Tem que começar o quê? Pesquisar. Tem que começar o quê? Fechar os olhos e observar o mundo interior. Tem que aprender, a gente tem que voltar a ter essa curiosidade de se conhecer, de ser exploradores de nós mesmos. Não sei. Aí a pessoa está se relacionando, vai fazer terapia. Cara, não tem nada melhor do que fazer terapia com um bom terapeuta. Um terapeuta que vai te instigar, que não vai ter medo de te instigar, sabe? Te cutucar. Sabe, bom terapeuta é aquele que vai olhar um tênis dessa grossura e a pessoa de chinelo e vai se perguntar: por que a pessoa está com um tênis desse tamanho? O terapeuta não sabe o que tem lá no pé daquela pessoa, mas é óbvio de olhar e ver que existe um desequilíbrio ali. Então, o terapeuta vai falar: cara, o que tem aí no seu pé? A própria pessoa não vai saber. Nossa, eu vejo isso muito na minha prática clínica. Você pergunta para a pessoa: mas por que isso? A pessoa não sei. Mas por que esse desequilíbrio todo? Não sei. E realmente a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe, são anos e anos e anos, às vezes vidas de condicionamentos e gambiarras. E o terapeuta pergunta, por quê? Ah, não sei. Aí o que o terapeuta faz? Tá bom, então vamos tirar esse primeiro tênis aqui. Aí o que vai acontecer? A pessoa ela vai entrar em modo de luta e fuga. É condicionamento. Quando o terapeuta vai na ferida,
para mostrar a ferida, a pessoa ela vai tender a se defender e ela vai agredir. Tipo, eu já passei por casos assim. A pessoa agride, ela fica com raiva, ela xinga, ela abandona a terapia como uma forma de vingança, de falar que o terapeuta é ruim, sabe? O terapeuta, então vamos tirar esse primeiro tênis aqui, essa primeira camada de tênis. Tem pessoas que saem da terapia falando mal do terapeuta, porque é uma forma de, na verdade, é uma forma de proteger. Não quero olhar para essa ferida. E aí o terapeuta, quando vai tocar, não nem tocar, tipo assim, vamos, sabe, vamos olhar para isso aqui, vamos tirar essa primeira camada para ver o que tem depois. A pessoa reage. E muitas vezes reage de maneira vingativa, sai da terapia, fala mal do terapeuta, sabe? Fala que você não me acolheu muito bem. Eu já passei por casos assim. E aí, mas Henrique, faz o quê? Nada. Muitas vezes nada. A gente fica esperando a pessoa ter um pouco mais de maturidade, quem sabe a vida se movimentar. Mas e aí, se a pessoa decide continuar na terapia, mas você vai lá no tênis e a pessoa lá, que o terapeuta faz nesse sentido? Aí tem que ter habilidade, né? Tem que ter habilidade. O terapeuta pode fazer? Faz aquela brincadeira do aviãozinho. Ali um avião, aí a pessoa olha, aí você vem e dá um tapa no tênis, assim, sabe? A pessoa já está desorganizada, você vai dar um empurrão, dar um tapa na pessoa. E aí o pé o que dói. E aí quando o pé dói, aí o terapeuta fala, uai, que dor é essa aí? Porque aquele bando de esparadrapo, tênis, meia e tal, que não sei o que, é para cobrir a dor, é para não sentir. O que o álcool faz? O que a droga faz? O que os excessos e os vícios fazem? Eles basicamente amortecem a dor. O álcool ele serve para deixar a pessoa insensível ao seu mundo interno. Então, as drogas, por incrível que pareça, as drogas e o álcool, eles insensibilizam o mundo interno, é como se fosse um tarja preta para que a pessoa não sinta o que está acontecendo internamente. E esse é um dos problemas dos remédios tarja preta. Porque ao mesmo tempo que eles dão um sossega-leão na pessoa, que muitas vezes é necessário, também deixa a pessoa dessensibilizada à origem da desorganização. Esse é um porém que acontece. Então, ah, teve uma vez, inclusive, eu estava. Eu acho que essa história está no Salvando Vidas, no meu livro Salvando Vidas. Eu estava conversando com um obsessor, né? Estava fazendo uma libertação espiritual numa moça. E essa moça, ela fazia uso de remédios controlados, remédios tarja preta. E o obsessor chegou para mim e falou assim: Mas eu adoro que ela tome remédio tarja preta. Eu falei, aí eu perguntei, né? Eu vi o jornalista, fico perguntando, mas por quê? Remédio tarja preta é ruim? Ele falou assim: não é que o remédio. O próprio, isso é o obsessor falando, tá? Não fui eu, não. Foi o ser entrego. Ele falou: não é que o remédio tarja preta seja ruim essencialmente. Na verdade, eu gosto do psiquiatra dela. Eu falei assim, como assim? Porque ele não tem espiritualidade nenhuma. Então ela vai nele, ele entope ela de remédio e eu aproveito e fico aqui. Então, olha o que o obsessor falou. Eu gosto, na verdade, do psiquiatra, que topa ela de remédio e ela não procura terapia, não procura espiritualidade, não procura nada. Ela só fica tomando remédio o dia inteiro e eu continuo aqui numa boa. Olha que coisa. Então ele falou: remédio taxa preta não é o problema. O problema é a falta de autoconhecimento e espiritualidade da pessoa. Isso é o que o álcool faz, a droga faz, os vícios fazem, vício em rede social, vício em sexo, vício em comida, vício em qualquer coisa que vicia. O objetivo é o quê? Anestesiar, deixar a pessoa internamente insensível. E aí o terapeuta faz isso, né? Tem que fazer isso de maneiras habilidosas. Olha o aviãozinho ali. Ah, pá! Aí dói o pé, nossa, sabe? Você vê que a pessoa muda a cara dela. Mas doeu. Opa, então tem alguma coisa errada aí, não é? Doeu? Doeu. Mas se doeu, é porque tem alguma coisa no seu pé. Pô, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Tem pessoas que estão tão alienadas de si mesma que é tipo isso. A pessoa tem comportamentos e hábitos totalmente
destrutivos, assim, tem algumas pessoas que você olha, que você vê que as pessoas têm uns comportamentos totalmente adoecidos, mas elas não enxergam. E aí vem o terapeuta e blá no tênis, aí pá, eu prego blá no pé, a pessoa dói. Pô, você tá doendo, tem alguma coisa aí, você não acha que a gente tem que investigar isso aí, não? Aí a pessoa, eu acho que sim, né? Então vamos tirar essa primeira camada de tênis. Aí a pessoa, ela vai tirando, mas olha a dificuldade, sabe? A vontade, demora para tirar. Aí tira um, aí quando tira um, dá um alívio. Aí a pessoa, nossa, tô curada. Foi só o primeiro tênis. Deve ter mais uns 15 ali. Aí vem a síndrome do antibiótico. Assiste uma aula aqui da escola, né? Assiste duas aulas, faz uma yoga, faz uma meditação. 2 meses, a pessoa conseguiu tirar o quê? Um ou duas camadas. Isso dá um alívio na pressão do prego. Aí a pessoa, tô corada. Síndrome do antibiótico, né? A pessoa tá o quê? Diminui a dor ela diminui um pouco a pressão da dor, mas a dor continua lá, o pé continua lá, mas ela diz que ela tá curada. Aí faz o quê? Aí sai da terapia, para de meditar, para de assistir às aulas, sabe? Diminui um pouquinho o desequilíbrio, ao invés de desequilíbrio ser desse tamanho, desequilíbrio diminui um pouco, mas ainda está desequilibrado. Só que o desequilíbrio antes era tão grande que só de ter diminuído um pouco já melhora a vida da pessoa muito. Só que aí ela acha que ela está curada. E pior do que isso, quando tem vaidade e arrogância, a pessoa agora ela acha que ela pode ensinar as outras pessoas. Isso que é pior ainda, né? Como foi, por exemplo, o caso do André Luiz, para quem já assistiu o Nosso Lar, já leu o livro, assistiu o filme, é o caso do André Luiz, que chega, que melhora um pouquinho, sai do umbral, vai lá para Nosso Lar, e aí chega no nosso lar e fala o quê? Eu sou médico. Ah, não, eu sou médico, eu sou o médico André Luiz, né? Toda aquela arrogância dele, né? Aquela vaidade toda. Não, eu sou médico. Aí o que ele faz? Ele piora o estado dos outros ao invés de melhorar. Aí tem que vir a enfermeira Narcisa e falar, André Luiz, aqui você não é médico, aqui você ainda é paciente, então, por favor, vista a sandália da humildade e vai fazer outra coisa que não seja atender diretamente as pessoas. Eu tenho vontade de mostrar isso, falar isso para, por exemplo, professores de yoga que fumam maconha, professores de yoga que bebem álcool. Não é professor, é aluno. Não tem problema nenhum fazer yoga. Ah, Henrique, eu não posso fumar maconha, beber álcool e usar drogas e fazer yoga e meditação? Claro que você pode. Mas ser professor você não pode, porque você vai passar o seu desequilíbrio para as outras pessoas. Você vai ensinar de maneira desequilibrada o conteúdo para as outras pessoas. Você vai querer encaixar o conteúdo da yoga, que é tão puro, no seu desequilíbrio. A única diferença é que talvez a yoga, a meditação, a terapia, o autoconhecimento, as experiências que você teve com a meditação, com a yoga, tiraram algumas camadas. O desequilíbrio ficou menor, mas ainda está desequilibrado. O professor de yoga não pode ter vício, senão vai passar o desequilíbrio para os outros. Mas vai falar isso por aí, né? Isso aqui é uma aula. Estamos aqui na escola. Mas vai falar isso por aí. Prepara o lombo. Prepara o lombo. Porque é difícil a pessoa enxergar a sua própria desorganização, né? Não, não vale só para professor de yoga, não. Vale para professor de qualquer coisa. Vale para qualquer coisa que a gente vai passar o conhecimento adiante. Mas isso é muito perigoso quando se trata de conhecimento espiritual. Sabe por quê? Porque conhecimento espiritual, como que a gente fala para a pessoa que está errado? É uma coisa muito sutil, é uma coisa muito interpretativa, é uma coisa muito subjetiva. Então a pessoa ela vai pegar a Bíblia, ela vai pegar o Bhagavad Gita, ela vai pegar o Yoga Sutra de Patanjali e ela vai fazer uma miscelânea de coisas, ela vai fazer um circo, uma mistureba do caramba, vai inventar de coisas que não tem nada a ver para caber dentro do próprio desequilíbrio. Né? Pessoas com complexo de culpa vão pegar o karma e vai falar que karma é punição. Isso é desequilíbrio da própria pessoa. A pessoa pegou o conceito de karma, nem estudou, nem leu, sabe nem o que significa direito, sabe nem a tradução, mas ela pega a palavra karma e adapta para o seu próprio desequilíbrio. E vai falar que karma é punição. E isso acontece muito em religião, centro espírita. Nossa, o que eu não já ouvi em centro espírita, então eu nem falo, vocês nem sabem.
de pessoas que simplesmente pegam conceitos sutis e interpretam de maneira totalmente equivocada, sabe? Para caber dentro do próprio desequilíbrio. E aí, quem são os maiores prejudicados? Quem são os alunos, né? São os alunos e as alunas, que querem o conhecimento correto muitas vezes, se entregam ao professor, se entregam à professora, ao mestre, à mestra, ao dirigente, e mal sabem que estão aprendendo o próprio desequilíbrio. Muitas pessoas que não têm prego no pé, mas começam a colocar o que? Chinelo, calçado, tênis, para se adaptar ao desequilíbrio do professor. Vocês estão entendendo isso? Esse que é o perigo do conhecimento espiritual. Esse que é o perigo dos mestres e mestras espirituais. Muitas pessoas chegam, por exemplo, na escola ou para fazer terapia, elas chegam cheias de condicionamentos, sapato no pé, não sei o que no cotovelo, na orelha, cheia de parafernalhas, e aí você vai tirando, você vê que a pessoa nem tem prego no pé. Mas por que você estava cheio de negócio assim, todo desequilibrado? Aí você vai conversar e você vai ver, porque aprendi isso no centro espírita, aprendi isso no professor de yoga, aprendi isso na religião tal, aí não sei o que lá. Aí você fica, vai. Esse é o perigo de você escolher mestre errado para a sua caminhada espiritual, para a sua caminhada de autoconhecimento. Isso serve para tudo. Yoga, porque yoga a filosofia faz parte da yoga, né? Então, tudo aquilo que é subjetivo é muito perigoso nesse sentido. Aquilo que é objetivo, por exemplo, você contrata um mestre financeiro para gerir suas finanças, é muito fácil você saber se está dando certo ou não. Por quê? Porque o seu dinheiro está subindo, está descendo. Se você contrata um assessor financeiro e depois de 3 meses você perde dinheiro, você está vendo que está errado, que ele não sabe muita coisa ou alguma coisa está errada. Porque você consegue, é palpável, você consegue ver. Agora, quando se trata de desequilíbrios psicológicos, até acontecer as consequências, até você. Já foi, você já está com um pé ali, um negócio aqui, a joelheira ali, um protetor capacete e tal, você está sentado no sofá de capacete, sabe? Você já está cheio de condicionamentos e vícios, e aí, até você perceber que está errado, tem que aparecer um mestre genuíno, dar um cutucão na tua cabeça, assim, ploc, ploc, ploc no teu capacete e falar: cara, por que tu tá de capacete dentro de casa? Hã? Que? Não é assim? Sabe? Aí desencarna, aí encarna de novo, e aí vai de capacete, sabe? Já encarna cheio de parafernália. A pessoa encarna já de bota, de capacete, cotoveleira, já nasce cheio de condicionamento, numa família também toda misturada de coisa. Aí tem que vir o quê? Um mestre genuíno, sabe? Poc, 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 poc. Cara, por que tu tá de capacete em casa? Tu não tá nem andando de moto. Pra que isso? Tá. Mas não é certo, não, cara. Isso tá errado. Aí até a pessoa entender que tá errado, aí o mestre tem que explicar, aí a mestra tem que explicar e evidenciar e mostra, fala: olha, tá vendo pra minha cabeça? Eu tô de capacete? Não, então você pode tirar o seu capacete também. Ai, mas se eu tirar, não, aí tem todo um processo de purificação, de autodescoberta, de entendimento. Tem que ir lá na raiz, sabe, da desorganização. Por que que a pessoa botou um capacete? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, às vezes a pessoa simplesmente absorveu isso de algum conceito religioso, espiritual, esquizotérico. Vocês estão entendendo o trabalho? Outro dia eu estava conversando com a Carla sobre isso. Falei para ela, falei: Carla, eu tive uma epifania. A, a profissão, entre aspas, né? Deixa de ser, mas a profissão mais difícil no Ocidente, principalmente no Brasil, é você ser professor espiritual. Ser professor do Brasil já é difícil de qualquer área. Mas ser professor espiritual no Ocidente, principalmente no Brasil, é a coisa mais difícil. Eu acho que, tipo assim, essa foi a incumbência mais difícil que eu já devo ter tido em todas as minhas encarnações, porque é muito difícil. Ensinar, falar, repetir e ser atacado e mostrar, evidenciar, e a pessoa não quer tirar o capacete e o sapato e tudo mais. Aí você tem que dar um tapa no capacete. Aí a pessoa, nossa, tá doendo, pô, se tá doendo, a gente tem que olhar pra ferida. Mas como é que a gente olha pra ferida se você tá de sapato? Sabe? As pessoas nem sabem que elas estão sofrendo. Eu já li cada mensagem, tipo assim, sério.
Hoje eu tô com 36, mas assim, eu já li mensagens de pessoas assim: você é muito novo para me dizer se eu tô sofrendo ou não. Quem é você para dizer que eu tô sofrendo? Você mal passou por nada na sua vida. Você deve ter o quê? 20 e poucos anos. Eu já li isso, eu leio isso com uma certa frequência. Quem é você para dizer que eu estou sofrendo? Quem é você para querer me ensinar? Olha a sua idade, eu tenho muito mais experiência de vida do que você. E a pessoa toda troncha, com o sapato aqui, o capacete, sabe, três capacetes caindo na cabeça, e 10 sapatos num pé, um chinelo no outro, andando toda troncha. Vocês querem, vocês querem ter essa experiência? Vão se tornar professores espirituais. Eu espero que um dia, em alguma encarnação de vocês, se Deus quiser, vocês possam ter essa experiência. Porque ele é muito elucidativo. E é muito importante também para as pessoas, sabe? O meu objetivo aqui nessa escola não é ser professor, o único professor eternamente. Eu espero que vocês se formem professores também. E que não precise de mim para chegar com, sei lá, que nem aqueles ritos, sabe, da realeza, de chegar e falar assim: ah, agora você é professor, agora você pode. Não, eu quero que vocês tenham iniciativa também, sabe? Eu quero que vocês também se sintam capazes. Eu quero que isso floresça de dentro de vocês. É preciso. É claro que, se por acaso precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. Pode mandar mensagem, perguntar, sabe? Tem uma moça que eu atendo assim, né? Uma pessoa já bem antiga, uma amiga, é mais uma amiga, né? Essa é mais amiga mesmo. Que recentemente ela é uma amiga, mas assim, ela fala que eu sou o mentor espiritual dela. Ela me chama de mestre de uma maneira brincadeira, assim, uma maneira respeitosa. Mas ela fala assim, aí que tudo que acontece na minha vida eu venho mandar mensagem, ela faz sessão comigo, conversa, me liga. E aí, recentemente, ela me mandou mensagem falando que ela queria fazer reiki, ela queria aprender reiki. E aí perguntou para mim se era válido, se tudo legal. Eu falei, não, vai lá, manda ver e tudo mais. E ela fez o reiki lá, aprendeu e tudo mais, que não sei o que, lá onde na escola dela, porque ela não mora no Brasil. E aí ela fez lá o que tinha que fazer e tudo mais. E aí depois, um mês depois, mandou mensagem não, falou, Henrique, é, eu senti dentro de mim que eu tenho que doar o reiki. E aí eu pensei sei lá, alugar um lugar, achar um lugar onde eu possa, uma vez por mês, que seja, receber pessoas para fazer reiki de maneira gratuita. O que que você acha? Falei, maravilha, se isso veio de dentro de você, vai. Dei alguns conselhos para ela, falou, olha, assim é melhor, assim não é bom, assim funciona, assim não é legal. Dei uns conselhos, dei uns direcionamentos para ela que foram muito importantes, porque ela, né, sentia a inspiração de fazer. Como é que eu faço? Ah, olha, eu acho melhor fazer assim, assim. Aí ela anotou lá as coisas e tá indo, sabe? Então perceba, não precisou ficar eu ali, ah, tá na hora de você fazer isso. Faz isso agora. Não, ela mesma foi se inspirando, foi fazendo, e a única coisa que ela me pediu foi orientação. Então, olha que maneiro, olha que legal. Eu achei isso ótimo, inclusive. Então, tem que ir lá no início da desorganização. Tem que tirar os sapatos. E é isso que Pan está falando para psique aqui. Tirar a própria vida é só uma camada de sapato que é colocar. Tem que ir aonde está doendo. Então, essa aqui, nesse momento do mito, é a virada de chave aonde a paixão se transforma em amor, aonde a fantasia vai se transformar em realidade, aonde a imaturidade começa a dar lugar na maturidade. Quando ao invés de fugir, a pessoa começa a encarar. Esse momento do mito é um dos momentos mais importantes de todo o mito, que muita gente passa direto, mas é um momento chave do mito. É o momento onde o Pan, que é o deus do medo primordial, vai falar: não fuja dos seus medos, encare. Não fuja das suas dores, encare. Não coloque mais uma camada de sapato, não coloque mais uma camada de vício, não coloque mais camada de nada, tire e encare. Então, o Pan, nesse momento, ah,
ajuda a psique a descer, entre aspas, para a vida real. Pan aparece como um choque de realidade. O medo tem algo a dizer, não tem aquela frase do Jung, aonde está seu medo, aí está a sua tarefa. É esse, talvez essa frase do Jung tenha sido inspirada nessa parte do mito. Aonde está seu medo, está a sua tarefa. E o Pan, nesse momento, representa o choque de realidade. Vai falar o quê? Vai tirar para tua própria vida? Não vai adiantar nada, não, meu filho. Sabe? Não vai adiantar nada, não. Você não tem que fugir, você tem que encarar. Então, aonde está o nosso medo, também está o nosso trabalho. O medo mostra uma dor. Eu já expliquei isso na aula da dinâmica mental do medo. O medo evidencia uma ferida, né? A própria ansiedade é o quê? É o medo. A ansiedade tem três fatores principais. Já falei sobre isso também na dinâmica mental da ansiedade. Tem três fatores principais da ansiedade, que é o trauma, o medo e o controle. O trauma acontece, ou seja, a desorganização acontece uma coisa que desorganiza a pessoa internamente, e o que nos desorganiza internamente? Quando a gente passa por uma experiência que a gente é uma experiência tão intensa emocional que a gente não tem estrutura psíquica para lidar com a intensidade emocional, ou a gente não tem estrutura intelectual, simbólica, de linguagem, para a gente falar sobre o que aconteceu. Então, seja por intensidade emocional, seja por falta de capacidade simbólica, intelectual, de falar sobre o que aconteceu, o nosso ego, para nos proteger, ele vai pegar essa situação e vai jogar lá no inconsciente e vai criar um tentáculo para manter aquilo lá. Então o nosso ego ele meio que se fragmenta, ele cria um tentáculo, pega isso, joga lá no inconsciente e mantém aquilo lá. Se o ego tira a mão, aquilo vem do inconsciente para o consciente, que é o que acontece quando a gente faz terapia e principalmente quando a gente faz meditação. Né? Quem está participando das práticas está entendendo isso. Né? Então o ego ele precisa manter lá, só que está gastando energia. Né? Isso aqui gasta uma energia do caramba do ego, né? Tanto que 90% da energia que a gente gasta, que a gente consome e gasta, é para atividade mental. É para quê? Para manter as coisas sob controle. E aí vem o trauma. Aí só que não é um trauma, o ego tá lá, parecendo um povo de 450 mil tentáculos lá, né? Mantendo tudo lá no inconsciente. E aí vem o que? O medo. O que é o medo? Pessoal, o medo é dessa experiência aqui passar para o consciente. Isso é medo. Todo medo é uma imaginação baseada no passado. Perigo é real. Perigo é real. O medo ele é sempre uma imaginação que tem a sua função de sobrevivência. Mas se a gente não resolve essas questões pelas quais a gente sente medo, passa da sobrevivência e vira doença psíquica. Então, o medo basicamente é o quê? É uma forma da gente não passar por uma situação traumática que a gente passou anteriormente. Isso é o medo. Então, a pessoa sofreu um acidente. Então, uma pessoa sofreu um acidente de carro, só um exemplo. A pessoa sofreu um acidente de carro, só que aí ela não, foi um medo muito grande, foi um negócio muito grande, então ela nunca falou sobre isso, não botou a língua para falar sobre aquilo, e o ego vem, opa, não, eu não vou me desorganizar com isso aqui não, não vou romper não vou rasgar não, joga lá pro consciente. E aí o que acontece? Tá lá, tá vivo. Porque o que tá no inconsciente tá vivo. Você percebe que o ego, ele tá ligado àquilo que foi lá, que ficou lá no inconsciente. Então o ego não joga lá e depois cruza o braço como se nada tivesse acontecido. O ego tem que se manter conectado àquilo que ele reprimiu. E se ele está conectado àquilo que ele reprimiu, está tendo acesso ao consciente. Então o ego ele é o porteiro entre o inconsciente e o consciente. Então, se o ego tem que manter aquilo reprimido, ele tem que se manter conectado àquilo que ele reprime. E se ele está conectado àquilo que ele reprime tem acesso ao consciente. Através de hábitos, comportamentos, escolhas, condicionamentos. Então, aquela pessoa que sofreu um acidente de carro, ela tem trauma o quê? Ela vai ter medo de andar de carro, de ver carro, barulho de carro. Aí ela vai escolher pessoas para namorar que não tem um carro, sabe?
ou que não gosta de andar de carro. Então o trauma vai condicionar as escolhas de vida dela a partir dali. E o que é ansiedade? Qual é o terceiro fator? O controle. O ego vai querer controlar tudo e todos para manter o trauma lá. Entende? O controle, o ego vai exercer controle, ele vai querer controlar tudo, pessoas, situações e tudo que acontece para manter esse conteúdo lá. Então ela tem o trauma, tem o medo, que faz a pessoa imaginar que ela pode passar por aquilo de novo. Então o medo é sempre baseado num trauma do passado que ela fica imaginando, tem medo de repetir. E ela vai começar a controlar tudo e todos para manter isso aqui. Só que, pessoal, pô, eu tô aqui há, sei lá, 5 minutos explicando isso, o meu ombro já tá cansado. Imagina um ego com 500 mil tentáculos tentando controlar tudo e todos para que essa dor não aconteça. Pessoal, é extenuante. Eu não sei nem como é que as pessoas conseguem sobreviver. É sério. É uma vida, vocês vão me perdoar, mas é uma vida extremamente horrível, um inferno. É um inferno mental. Eu não sei nem se como é que as pessoas conseguem sobreviver dessa maneira. É horrível. Imagina um ego, 500 mil tentáculos, sei lá, 1 milhão de traumas dessa encarnação, de outras encarnações, e tentando sustentar tudo, controlando tudo, calculando tudo compulsivamente, para evitar o quê? De sentir aquela mesma sensação que ele sentiu na hora do trauma. Então, o controle é para quê? Para não sentir a mesma sensação que a pessoa sentiu quando a desorganização aconteceu, quando o trauma aconteceu. Só que como que a gente cura isso? Sentindo de novo. Não tem outra opção. Então, isso aqui é como se fosse o sapato que a pessoa coloca. Só que o negócio está lá, está ganhando energia psíquica. Porque cada vez que a gente sente medo de algo e a gente não resolve aquilo, aquilo ganha energia psíquica. Ou seja, aquilo fica com mais força ainda. E a gente tem que fazer mais força ainda para manter lá. Imagina 500 mil disso. É por isso que as pessoas estão pipocando por aí, pessoal. É por isso que a gente está vendo tanta insanidade. Que o ego já não está dando mais conta. O ego já não tem mais memória RAM para processar tanta coisa. Tanto trauma, tanto controle. Não é? Aí a pessoa que, ao invés de, não, vamos conversar sobre esse trauma, vamos conversar sobre essa dor, a pessoa nem sabe mais o que está doendo, onde está doendo, são 500 mil. Aonde começou, o que está doendo, o que não está doendo, aonde está doendo, a pessoa não sabe mais nada, está tão alienada, tanta dor, ela só está tentando sobreviver e ela já não sabe mais de nada. Então, tem que abaixar o braço. Não existe cura sem sentir a dor que desorganizou. Não existe cura mágica. Jesus tinha capacidade de curar corpos, mas Jesus não tinha capacidade de expurgar a doença da mente das pessoas. Jesus tem alguns mestres como Jesus que tem capacidade de curar corpos se for necessário, mas não tem capacidade de erradicar a doença, porque a doença está na mente das pessoas. Isso é um trabalho individual. Imagina, a pessoa está lá quebrou a perna, aí Jesus vai lá conserta a perna. Vai dar um dia, a pessoa vai tropeçar e vai quebrar a perna de novo. Por quê? Porque não aprendeu que tem que olhar para o chão. Tem que andar e observar onde vocês estão andando. Tem que se relacionar e observar com quem vocês estão se relacionando. Aí vai Jesus, vai o quê? A pessoa está lá, cheia de prego no pé, cheia de sapato, toda desequilibrada. Aí Jesus vai, toca, cura o prego, tira o prego do pé, tira os sapatos. A pessoa está novinha em folha, 0 quilômetros. Vai dar 3 passos, vai pisar no prego de novo. Jesus não tem como curar isso, pô. Jesus pode falar, presta atenção onde você está andando. Cura o corpo, presta atenção. Aí a pessoa, ah, que? Ah, não, vou fazer o que eu quero. Então tá bom. Aí vai dar 3 passos, vai pisar no prego de novo. Aí vai pisar em outro prego, daqui a pouco dá 1 ano, já está com todos os equilíbrios de novo. Jesus tem. Jesus faz esses milagres com a gente. Tem mestres que fazem esses milagres com a gente.
Mas erradicar a nossa doença interior, não tem como fazer. Vocês percebem o tamanho do trabalho? A complexidade do trabalho? Que é ser professor, mestre espiritual nesse planeta? Não existe nem receita de bolo, né? Porque cada pessoa é um universo tão único. Tem pessoas que têm 500 mil, tem pessoas que têm 1 milhão, e cada um é um trauma diferente. Então, imagina uma pessoa 500 mil, sei lá, segurando assim, e cada braço, cada tentáculo é uma coisa única e diferente para cada pessoa. Então, é literalmente assim, abaixa o braço, a pessoa, e nem o mestre sabe o que vai vir. E vai ter que sustentar, vai ter que aguentar. A pessoa vai sentir uma dor que ela, às vezes ela nem sabe que dor que ela vai sentir, ela não vai saber nem o que ela vai descobrir. Nem ela, nem o mestre. E aí tem que sustentar com a pessoa. Então, o pânico é o ego sendo confrontado pela realidade. O que é o pânico? Abaixa o braço. É o pânico. O pânico é o ego sendo confrontado pela realidade. O pânico é quando o ego perde o controle ou percebe que não tem controle. Então imagina uma pessoa com ansiedade tentando controlar tudo. E aí consegue controlar mal e porcamente. E aí acontece alguma coisa que ela perde o controle. Ela entra em pânico, sai metendo o pé pelas mãos. Sabe nem o que está fazendo, sabe nem o que está falando. Ela entra em pânico. O pânico é isso. O pânico é quando o ego percebe que ele não consegue controlar. Ou ele controlou mal porcamente em algum momento, só que aí acontece alguma coisa e pluf, aí ele tem pânico. E é o que Psique estava sentindo. Psique estava apaixonada por Eros. E aí a paixão quebrou. Ela percebeu que ela não tinha controle. Ela teve que lidar diretamente com a realidade, sem controle. Pô, pânico, pessoal. Para egos imaturos, isso é pânico. Imagina você um ego extremamente imaturo. Tá lá controlando tudo e todos. E aí acontece alguma coisa que quebra esse controle. E você se vê diante da realidade nua e crua, ou seja, pan, sabendo, percebendo que você não controla nada. A pessoa entra em pânico, pessoal. No caso do mito, Psique estava apaixonada, vivendo uma idealização, uma fantasia, um êxtase pela fantasia. E a gente vê muito isso nas religiões e também em espiritualidade. Quem aqui já. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que elas estavam em êxtase por fantasia. E isso se mistura com o êxtase da beatitude, com o êxtase da iluminação, que é o mesmo êxtase, só que são em funções totalmente diferentes. O êxtase do samadhi, o êxtase da beatitude, o êxtase da iluminação é baseado na realidade. A pessoa não está imaginando nada, a pessoa não está vivendo uma fantasia. É o êxtase em estar totalmente consciente, sóbrio e lúcido na realidade. O êxtase pela fantasia, o êxtase, a paixão, o êxtase quando ele acontece, quando a pessoa está em fantasia, é um êxtase totalmente diferente. Quer dizer, é o êxtase parecido, mas a dinâmica é diferente. Então, o que acontece? Acontece que quando a realidade confronta, a pessoa ela entra em raiva. E sabe qual é o pior de tudo? Por que a maioria dessas pessoas se encontram nos meios espirituais e religiosos? Porque é fácil de você enganar, né, pessoal? Por exemplo, vamos supor, só uma suposição. Uma pessoa, ela diz que ela é a reencarnação de Jesus. Não sei nem se Jesus está reencarnado ou não, sabe? Só um exemplo. Mas vamos supor que a pessoa diz que é a reencarnação de Jesus e ela acredita piamente nisso. E ela vive num êxtase como se ela fosse a reencarnação de Jesus. Mas vamos supor que ela não é, tá? É só uma fantasia. Daqui a pouco a realidade confronta. A realidade vai confrontar. Tudo que é fantasia, em algum momento a realidade confronta. E aí, quando a realidade confronta, duas coisas acontecem. Ou a pessoa foge, ou a pessoa vai tentar reafirmar com mais força ainda a fantasia dela. E aí, por que as fantasias espirituais e religiosas elas são tão fáceis de perpetuar-se? Porque não tem como você, muitas vezes, não tem como você dizer comprovar que a pessoa está errada. Se a pessoa falar que é a reencarnação de Jesus, como é que você comprova que não é? E a pessoa começa a falar com tanto. E o êxtase contagia, né?
contagia. Aí você vai, a pessoa começa a contagiar os outros pelo discurso, porque o êxtase, pessoal, a sensação de êxtase é real. Só que é baseado numa fantasia, e esse que é o perigo. Então, quando a realidade bate e a pessoa ameaça sair desse êxtase pela fantasia, duas coisas acontecem. Ou a pessoa ela foge, aceita e fala, nossa, era uma fantasia. Ou a pessoa vai tentar com mais força ainda sustentar a fantasia. E aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter uma legião de pessoas acreditando em uma fantasia. Quando é coisa prática, quando é uma coisa real, prática, é fácil da gente perceber. Por quê? Porque os resultados são visíveis. E quando os resultados não são tão visíveis assim? E quando não tem como a gente comprovar que a fantasia do outro é uma fantasia? Se é uma fantasia, ele simplesmente pode começar a acreditar na própria fantasia e fazer outras pessoas acreditarem na fantasia dele. E aí? E aí que a gente só vai ver as consequências disso no futuro. Quando os desequilíbrios dessa pessoa começarem a aparecer. Esse filme do Kumaré, eu já assisti. Assisti uma vez com a Carla esse documentário. Já até falei para vocês assistirem uma aula, que é sensacional. É muito bom. Então, pessoal, o problema do êxtase causado por fantasias é que é uma fantasia. Uma hora a fantasia cai, a conta chega. Mas, Henrique, se eu seguir um mestre espiritual, como que eu vou saber se o êxtase dele é real ou é uma fantasia? De início, pessoal, não tem como saber. Vocês têm que observar, tem que ter discernimento. Não se entreguem a um mestre espiritual ou uma mestra espiritual, principalmente espiritual, principalmente, mas eu estou falando de professores de uma maneira geral, mentores e etc. Mas principalmente de espirituais, se vocês não têm certeza de que de que o êxtase daquela pessoa não é real, não é baseado na realidade. Tenham muito cuidado. Não se entreguem a mestres e mestras espirituais. Não aceitem conhecimento vindo de pessoas que vocês não tenham certeza de que o êxtase dela vem pela realidade. Porque se o êxtase dessa pessoa vem pela fantasia e vocês estão ali entregues e vocês estão aceitando o conhecimento e é na verdade um êxtase por fantasia, esse conhecimento ele vai vir cheio de vai vir com todos os desequilíbrios da outra pessoa, sabe? Vai vir de capacete, sapato, cotoveleiro, joelho, vai vir com tudo aquilo junto. E aí vocês vão começar a se entortar todos e não vão nem estar sabendo, achando que isso que é a maneira de viver. Esse que é o perigo. Quando são professores, mentores ou mestres de coisas palpáveis, como por exemplo finanças, aí beleza, pô, vocês conseguem ver. Depois de um mês, se o dinheiro tiver subido, opa, se o dinheiro tiver caído, opa, entende? Dá pra perceber. É muito perigoso. E quando eu digo os espirituais, eu estou falando de espirituais, de espiritualistas, espiritismo, eu estou falando dos religiosos também, tá? Frei, padre, freira, sei lá, não sei como é que se fala em outras religiões, pai de santo, mãe de santa. Estou falando de todas as religiões, dirigente de casa. Vocês precisam ter esse discernimento. Eu adoro conversar com pessoas assim, porque quando tem desequilíbrio, você vê logo. Quando tem fantasia, você vê logo. Pergunta, tira dúvida. Dá umas cutucadas de vez em quando, sabe? Testa. Então, se for um mestre genuíno, ele não vai se sentir nem um pouco incomodado de ser testado. Inclusive, ele vai achar até bom. Quando um mestre é testado por um aluno, ele vai ver que no aluno existe o que? Discernimento, vai achar até bom. Desde que seja, obviamente, um teste educado, desde que seja um teste que não seja inconveniente, claro, né? Mas se um mestre genuíno percebe que tem um aluno testando o conhecimento, testando se a iluminação dele é real, para é ótimo. Para ele é ótimo. Fala, pô, graças a Deus. Essa pessoa não é alienada, não está aceitando tudo sem questionar. Esse cara aqui é bom, esse aluno é bom, sabe? Quero mais desse aqui. O iluminado, pessoal, que tem medo de perder a iluminação, não é iluminado, já começa por aí. Se um mestre é questionado, ele não gosta de ser questionado, então por que ele não é mestre, pô? Um santo que tem medo de perder a santidade não é santo. Um santo verdadeiro é aquele que coloca a própria santidade em jogo.
E se perder, ótimo, porque perdeu uma fantasia, sabe? Um mestre que tem medo de ser questionado, então não é mestre, pô. Não é santo. Então, o que acontece quando esse êxtase pela fantasia, o êxtase vem pela fantasia, né? A idealização e etc. Vem os desequilíbrios. Quais são? Ciúme, rejeição, sensação de abandono, de perda, quebra de expectativa, raiva, vingança. Tudo isso são desequilíbrios quando se perde o quê? A fantasia. A pessoa ela entra em pânico, né? Levanta, sai, você faz uma pergunta, aí a pessoa fica com raiva. Aí o que ela faz? Ela levanta e vai embora. Mas eu te fiz uma pergunta, você vê que a pessoa ficou com raiva, mas não quer responder. A pessoa tem pânico. Então, quando a pessoa entra nesse pânico, quando a pessoa entra nesse modo de quando as suas disfunções, seus desequilíbrios eles são vistos, tem dois caminhos, né? Dois caminhos aparecem. Já até falei sobre eles, que é o quê? O primeiro caminho é a regressão psíquica, que é quando a pessoa ela quer controlar com mais força ainda, e aí acontece o quê? As obsessões, fanatismo, toque, complexos de culpa, a dependência emocional fica mais evidente. Então, quando a pessoa, quando a realidade bate, quando a realidade vem, quebra uma fantasia, dois caminhos. A pessoa entra em pânico, fica com raiva, fica com ódio, fica com medo, se desorganiza. Não é que ela se desorganiza, a própria desorganização que a pessoa vive é evidenciada. Então o terapeuta vai lá, tira o sapato da pessoa e mostra o prego. A pessoa olha e fala: Caraca, eu estava andando com esse prego no meu pé o tempo todo. Ah, sabe? A pessoa ela encara a realidade, ela entra em pânico, ela sente a dor, porque ela olha diretamente para a raiz da desorganização. Então ela sente aquela dor toda. Ai, meu Deus, o meu pé, sabe? Ela entra em pânico. Dois caminhos. O primeiro deles, regressão psíquica. Ao invés dela se desenvolver, ela vai regredir. Ela vai começar a criar obsessões. Ela vai colocar tênis e ela não vai mais colocar um tênis, pessoal. Ela vai colocar um tênis e vai amarrar com um cadeado, sabe? Ela vai começar, ela vai botar não só um tênis, ela vai botar dois tênis e ela vai botar velcro, ela vai botar fita isolante super bond para nunca mais ela ter que olhar para aquilo de novo. Isso é uma obsessão. Ela vai começar a ficar obcecada com as coisas. Ela vai começar o que? Criar perversões. Ela vai começar o que? Criar fanatismo, porque ela vai precisar agora proteger o prego no pé dela de tudo que é maneira. Não quero mais olhar para isso, não quero mais sentir essa dor. Na verdade, aí aonde vem a obsessão e o fanatismo? Na verdade, ela vai falar assim: isso não é nem uma dor, isso na verdade é uma bênção de Deus. Todo mundo agora tem que andar o quê? Na rua descalço e botar um prego na frente. Aí ela vai criar rituais de prego. A pessoa, para entrar na religião, ela vai criar uma religião, ela vai criar um movimento espiritual. O movimento espiritual o quê? Do prego no pé. E agora por quê? Porque, na verdade, o prego no pé é uma bênção de Deus. Todo mundo tem que ter um prego no pé. Se você não tem um prego no pé, então você não está vivendo, irmão, irmã, a espiritualidade correta. Se sua vida está ruim, é porque você não tem um prego no pé. Coloque o prego no pé, irmã. Aleluia. Coloque o prego, irmã. Ah, não quer colocar o prego? Pessoal, vem cá. Tire o sapato dela. Vamos colocar ela de cabeça para baixo e vamos nós mesmos botar prego no pé dela. É um nível de fanatismo, pessoal. Não, mas eu não quero prego no pé. O meu pé tá bem assim. Você vai pro inferno, hein? Você vai pro inferno se você não tiver um prego no pé. Então é melhor colocar o prego no pé. Mas, se eu for pro inferno, não tem problema. Não tem? Então pega aí, vem cá. Todo mundo, bota de cabeça para baixo aqui. Vamos botar nós mesmo. Aí pá, pá, pá. Vai em cidade colocando prego no pé em todo mundo. É assim que é o fanatismo, pessoal. É assim que começam é assim que começam as obsessões. As obsessões começam o quê? Com fantasias. Fantasias que quando a realidade bate, a pessoa toma o caminho da regressão psíquica.
Toda pessoa fanática, toda pessoa obsessiva, toda pessoa que você vê que a pessoa ela é cruel, é perversa, existe um trauma ali muito forte que a pessoa não quer olhar. Que além de não querer olhar, ela começa o quê? Desvirtuar, ela começa inclusive a falar que é bom. Vai bater na porta da sua casa e vai falar assim: você já ouviu os benefícios de você ter um prego no seu pé? Então, obsessões, fanatismo, toque. O que é o toque? Toque é o transtorno obsessivo compulsivo. São fantasias que a pessoa cria para quê? Para não olhar para aquilo. Então, a pessoa que chega em casa tem que bater 3 vezes na porta, porque se ela não bater 3 vezes na porta, ela vai sofrer um acidente de carro. É tipo isso. Não quero sofrer um acidente de carro, então ela vai começando a criar manias. Ela vai começar a criar transtornos, fantasias, para não olhar para o início da desorganização. Complexos de culpa. Isso aí a gente já falou bastante, tem muita aula sobre dinâmica mental de complexos de culpa, podem assistir. Tudo isso são o quê? São recursos que o ego vai criando para não olhar. A própria ansiedade, qual é? É um recurso do ego. É uma maneira de controlar. O controle é um recurso para não olhar, para não passar por aquela situação de novo. E aí o que acontece? A gente hoje em dia já existe, né, vários teóricos dizendo que existe o que? Ansiedade saudável, né? Né, começa com isso, ansiedade saudável. Aí você pode pensar, nossa, tem tanta gente em ansiedade que vai ver existe realmente ansiedade saudável, né? Existe, deve ser uma coisa natural do ser humano se viver em ansiedade. Então existe o limite do saudável. Ah, é. Só que acontece com o passar do tempo, esse limite vai só aumentando. O limite que era de 1, daqui a 5 anos vai ser de 5. Não, porque na verdade saudável hoje em dia é 5, então porque não é saudável. É a própria fantasia que vai se adaptando ao nível de doença da sociedade. Esse é o primeiro caminho, que é o da regressão psíquica. A pessoa cria mais camadas ainda, cada vez mais fortes e fantasiosas, para não lidar com o início da desorganização, com a dor, com o início da dor, com aquilo que realmente criou a desorganização, ou seja, aquilo que o ego está fazendo assim, ó, que eu expliquei para você. E qual é o outro caminho, Henrique? O outro caminho é o caminho do desenvolvimento pessoal, né, pessoal? É o caminho do autoconhecimento. É o caminho do discernimento, da autorresponsabilidade e do amadurecimento. Henrique, não tem outro caminho? Não. Não existe curar sem sentir. Não existe se organizar sem sentir a dor da desorganização. É preciso colocar a mão na bosta. É preciso perceber e sentir a desorganização para aí então começar a organização. São esses dois caminhos que existem. Mas Henrique, esse segundo caminho, ele é muito duro, ele é muito doloroso. É, pessoal. Infelizmente, ou felizmente, não sei, é assim. O autoconhecimento genuíno, real, ele é doloroso demais. A espiritualidade, se eu pudesse resumir para vocês o que é espiritualidade, eu diria que espiritualidade genuína é a busca pela verdade. Só que uma coisa é quando você já vive em verdade e pela verdade. Outra coisa é quando você vive num mar de fantasias, ilusões e mentiras que a gente conta para nós mesmos e aí começar a busca pela verdade. Aí, né? Aí a verdade é dolorosa. A verdade só é doce para quem vive totalmente na verdade. Para quem não vive totalmente na verdade, a verdade é extremamente dolorosa. Ela causa pânico, porque a verdade é a própria realidade, né? A realidade causa pânico de início para quem vive em fantasia. Aí é que eu falo para vocês que entra a importância de um mestre genuíno que vive pela verdade, em verdade e em êxtase com a verdade, e um grupo de buscadores que buscam a mesma coisa. Isso faz uma diferença, pessoal, absurda no caminho. O grupo ajuda a pessoa a não desistir. O grupo ajuda a pessoa a não desistir. Quando a gente tem um grupo, a gente vai se dando a mão, vai conversando, sabe? Vai chamando a gente de volta. O grupo chama a gente de volta.
Participar de meditações em grupo com as pessoas, participar dos retiros. Isso faz o que? A pessoa não sair, traz a pessoa de volta. É como se fortalecesse o compromisso dela. O que faz a pessoa fortalecer o compromisso dela é o grupo. Tipo assim, não estou fazendo só por mim, eu tô fazendo por mim, mas estou fazendo por aquela pessoa, estou fazendo por essa pessoa. Então fortalece o compromisso da pessoa, o grupo fortalece o compromisso. Então participar de satsangs, né, que são os encontros que a gente faz de prática, participar das aulas, isso fortalece o compromisso. E o professor, né, o mestre, que é o quê? Que dá o direcionamento, que dá o acolhimento necessário, que dá o conhecimento necessário para a pessoa continuar. Às vezes a pessoa entra em pânico. Aí o professor vem e fala que está em pânico por quê? Não, porque isso aqui, calma, relaxa. Percebe a fantasia que você está vivendo. Percebe que isso é uma fantasia. Você tem duas opções. Ou você fortalece a fantasia, porque pessoal, depois que a verdade bate, tem o que fazer mais não. Uma vez visto, não tem como desver. Depois que a verdade bate e a fantasia é evidenciada como tal, ou a pessoa fortalece a fantasia, ou a pessoa vai para o caminho do desenvolvimento pessoal. Não tem outra opção. Não tem tipo assim, vou fingir que não vi e a fantasia vai ficar na mesma intensidade. Não tem como. Uma vez que a verdade é mostrada, ou o caminho é o do autoconhecimento e desenvolvimento da maturidade, ou seja, desenvolver estrutura psíquica para suportar aquele nível de realidade, ou a pessoa ela vai fortalecer a fantasia. Não tem como desver, não tem como fingir que nada aconteceu e não tem como se manter no mesmo patamar. Ou fortalece a fantasia ou fortalece a maturidade. Não tem como. Infelizmente, tem muitos caminhos espirituais por aí que falam que estão oferecendo a verdade. Mas, pessoal, não estão oferecendo a verdade. Estão oferecendo mais ilusão, um pacote de ilusão. Se a verdade não está incomodando, é porque não é verdade. Se o caminho espiritual não está causando desconforto, não está evidenciando dor, esse caminho espiritual você pode ter certeza que não é genuíno. Alguma coisa tem. É óbvio que não é para ficar sentindo dor, desconforto, angústia o tempo inteiro. Mas se de tempos em tempos, um satsang, uma aula, uma palestra, uma prática, não mostra um desconforto, a pessoa não sente nenhum desconforto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo aí, não. Caminho espiritual, que é só uhul, paz, amor e êxtase, desde o início, a pessoa não sentiu nenhum momentozinho de angústia, de desconforto, não viu nada, nenhuma desorganização, pode ter certeza que tem alguma fantasia aí. Pode ter certeza que tem uma ilusão sendo passada adiante. Tem fantasia sendo passada adiante. É, vamos continuar. E já estamos acabando já. E eu vou abrir para perguntas, tá? Continuando o nosso capítulo, vamos para a nossa última página. Psique reza e, ao invés de ir diretamente a Eros pedir ajuda, percorre vários templos, várias deusas, e é por todas rejeitada, pois estas temem Afrodite e temem irá-la ao proteger a jovem. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? Psique reza, mas não para Eros. Então, trazendo para a nossa vida, o que seria? Eu vou buscar solução, eu vou buscar autoconhecimento, mas eu vou buscar em tudo que é lugar, menos aonde a ferida aconteceu. É aquela pessoa que ela vai o quê? Ela vai se enchendo de iniciações. É o complexo de neófito. É aquela pessoa que ela tem infinitas iniciações, mas ela nunca saiu do lugar. Vocês conhecem essas pessoas? Que já fez curso disso, curso daquilo, iniciação não sei o quê, já trabalhou não sei aonde, já passou por 5 religiões, já tem reiki, tem teta healing, tem não sei o que, RM, James, Holmes, tem Vashui, mas nunca saiu do lugar. É o complexo de neófito. Várias iniciações, a pessoa tem título de tudo que é jeito, mas ela em si não sai do lugar. É o que psique vai fazer de início. Ela vai rezar,
ela vai buscar ajuda, ela vai buscar uma solução, mas ela não vai para dentro de si, aonde a desorganização aconteceu. E é em todos os lugares aonde a psique vai, ela é rejeitada. Em todos os lugares aonde essa pessoa vai, que não é para dentro de si, lá dentro, buscar o início da desorganização, buscar todos os tentáculos aonde o ego dela está tentando evitar de sentir a dor novamente, a pessoa vai o quê? Buscando iniciação de tudo que é jeito, mas ela não vai para dentro de si. E aí passa uma, 10, 20, 50 mil encarnações. E aí, depois de milhares de encarnações, cansado de ter vivido de tudo e de não ter encontrado nada, ela vai para dentro de si. Quem tem mérito de encarnar perto ou que tenha o mérito de ter um mestre que vive pela verdade por perto, disponível, bota mérito espiritual nisso, viu, pessoal? Bota mérito espiritual, porque pelo menos esse mestre vai falar. Olha, esse caminho que você está indo está errado. Tá muito bom não, sabe? Se Psique tivesse um mestre, que o Deus Pan, nesse momento do mito, foi um mestre para ela. Falou, olha, você tem que rezar para Eros. Você tem que ir para dentro, na desorganização. Aonde ela começou, e foi com Eros. Então é com Eros que tu tem que resolver. Mas Psique foi teimosa. Falou, eu não, vou rezar para todo mundo, menos para Eros. Né? O mestre fala, olha, você tem que ir para dentro de você, vamos conversar sobre essa dor. Que dor? Aí o mestre vai, pau! Essa dor. Nossa, nem sabia que estava doendo, então vamos conversar sobre ela. Não, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mil iniciações, complexo de neófito, mas nunca sai do lugar. Foi o que aconteceu com o Psique, de início. Psique deve continuar a sofrer até que seu caminho esteja desimpedido e precisa segui-lo. Fritz Kunkel disse certa vez que não se deve tirar ninguém do seu sofrimento prematuramente. Se estivermos no caminho do sofrimento ou numa época estéril, por vezes é porque deveríamos mesmo passar por isso por algum tempo. Ao entendermos a estrutura global do sofrimento, um trecho estéril de caminho não parecerá assim tão assustador. Eu não sei se eu concordo muito com o autor, vocês me conhecem, né? De uma maneira geral, eu sou uma pessoa que sou averso ao sofrimento. Tudo bem que ele pode estar aqui falando de sofrimento, mas como dor, né? Porque tem uma diferença entre dor e sofrimento, tem várias aulas também disponíveis sobre isso. Talvez ele esteja falando sobre a questão de dor, mas para mim, eu gosto mais da frase de Buda, quando ele fala que o objetivo da espiritualidade é aliviar o sofrimento. Então, se a gente vê uma pessoa em sofrimento, a gente tem que aliviar o sofrimento daquela pessoa, a gente tem que ajudá-la a aliviar o sofrimento e não simpatizar com o sofrimento dela. Ou seja, a gente tem que ter empatia pelo sofrimento do outro, mas não simpatia pelo sofrimento do outro. Então, se a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente tem que acolher o sofrimento daquela pessoa, não rejeitar aquela pessoa ou o sofrimento dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado para não simpatizar com o sofrimento dela, ou seja, não reforçar o sofrimento dela. Tipo assim, você está sofrendo, eu quero te ajudar, eu posso pesquisar, ou eu tenho o que você precisa para a gente olhar para esse sofrimento juntos. Mas eu não vou simpatizar com ele. Se está sofrendo, eu não vou te simpatizar, eu não vou concordar com ele, não vou reforçar o seu sofrimento. Mas eu reconheço que existe um sofrimento aí. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Antes da gente ajudar alguém, a gente tem que se perguntar por que a pessoa está naquela situação. Porque entender a parcela dela de responsabilidade antes de ajudar aquela pessoa. Porque se a gente vai ajudar uma pessoa sem compreender o porquê a pessoa está sofrendo, a gente é capaz de simpatizar com o sofrimento dela. Então a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem que se perguntar, ou perguntar a ela, e principalmente se perguntar e observar por que essa pessoa está nesse sofrimento. Porque, pessoal, invariavelmente, se uma pessoa está em estado de sofrimento, independente de qual tipo de sofrimento seja, existe parcela de responsabilidade nela aí estar ali. Ninguém está num sofrimento que não tem uma parcela de responsabilidade em estar naquele sofrimento.
E se a gente tiver discernimento o suficiente na hora de conversar com aquela pessoa, a gente vai perceber isso. Então não é que a gente não deva ajudar as pessoas, a gente deve ajudar. Só que a gente tem que se perguntar qual a parcela de responsabilidade dela em estar naquela situação, para a gente conseguir ajudar da maneira correta e não reforçar o sofrimento dela. Porque muitas vezes isso acontece. A gente vai com toda a boa vontade de querer ajudar uma pessoa e quando a gente vai ver, a gente está o quê? Prejudicando aquela pessoa. O sofrimento dela está piorando. E a gente fica, gente, como assim? Eu estou aqui ajudando e o sofrimento dela está piorando. Por quê? Porque vocês não se questionaram, não pararam para observar qual a parcela de responsabilidade dela no sofrimento que ela está, no sofrimento que ela se encontra. Então, psique deve continuar. O Pan falou, reza para Eros. O mestre falou, olha, o caminho é para dentro. Olha, tem essa dor aqui, olha, tem esse prego aqui no pé, sabe? Olha, tem esse probleminha aqui. Você tá cheio de tênis, tá cheio de capa, tá cheio de coisa, mas olha, o problema é aqui. Você deve fazer isso aqui. Você tem que olhar para isso aqui, né? O mestre, quando ele tem um discernimento, uma maturidade muito grande, ele olha a pessoa cheia de negócio no pé, já sabe até que é um prego, ou é um vidro, não sabe exatamente o que é, mas já sabe que é um negócio ali no pé. Então a gente fala, olha, o negócio é do pé. Aí a pessoa, pé, por que pé? Por que você acha que é no pé? Porque o mestre, quando ele é mestre real, genuíno, ele olha, ele vê a pessoa toda toncha. Ele consegue ver o desequilíbrio da pessoa. Então consegue minimamente direcionar e falar: olha, o seu problema é no pé. Sabe? É que nem um psicanalista, quando ele é muito bom, e a pessoa numa primeira sessão já fala, e o psicanalista já fala: olha, o problema é com a mãe. E o problema é esse aqui. Sabe? Olha, o problema é com o pai, é esse aqui. O psicanalista, quando ele já é bom em observar, da primeira uma sessão ali, ele já dá um bom direcionamento. Assim como o mestre espiritual, que olha uma pessoa toda troncha, desorganizada, e já fala: ó, é no pé. E a pessoa lá com 10 quilos de pé, sapato no pé, não consegue ver. Mas o mestre vê. Ele é vidente? Não. Ele vive de acordo com a realidade. Ele é lúcido. Não é porque está vendo o prego lá na tela mental e está tendo, sabe, contato com seres espirituais. Sabe, um mestre espiritual vê uma pessoa com capacete, 10 quilos de pé no pé direito, 30 luvas na mão esquerda. Ele olha e fala, cara, você tá com problema no seu pé aí, né? Na mão, não sei aonde. Nossa, você é vidente? O mestre ri, fala, não, cara, você tá com 30 luvas na mão, sabe? Porque ele é lúcido, não é porque ele tem um poder sobrenatural. Então, o psique deve continuar no seu caminho de dor até que ela se toque de que ela tem que ir para dentro na origem do sofrimento. E aí vai para Pan fala, o mestre fala, ó, já dei a dica. Mas é aquela coisa, né? 1000 encarnações. Já foi de tudo, já teve de tudo, já fez de tudo, mas não encontrou nada, continua sofrendo. E aí, invariavelmente, volta para dentro. Precisa ser assim? Psique precisava de tanto sofrimento até ir para dentro? Não. Precisava? Não precisava. Eu sempre falo para vocês, sofrimento é desnecessário. Mas a gente só percebe isso quando a gente trilha o caminho do autoconhecimento, que a gente vê que não precisava daquele sofrimento nenhum, era só ir lá no início de onde foi desorganizado e começar por lá. Mas a humanidade é o quê? É imatura, é teimosa, né? Quer viver nesse materialismo excessivo, e etc, etc, etc. Muito bom, vamos lá. Vamos ver como desperta. Até que o sofrimento fica insuportável. Infelizmente, pessoal, 99% das pessoas nesse planeta só despertam para um caminho de autoconhecimento quando o sofrimento fica insuportável. Já tentou de tudo, ou vai para dentro, ou enfim, não tem nem outra opção. Precisa ser pelo sofrimento? Não precisa. Mas ao mesmo tempo, como reconhecer um mestre genuíno que vai que vai ajudar nesse caminho interno? Esse planetinha aqui, né, pessoal? Esse planetinha aqui, ó, de suar a testa, né? Porque aí a pessoa, beleza, Rick, eu quero o autoconhecimento, mas aí arranja um mestre, uma mestra totalmente perturbado. E aí é mais um trauma.
sabe? Então, o que eu falo para vocês, se vocês reconhecerem um mestre genuíno, testou, viu que é genuíno, pessoal, agarra. Agarra mesmo, assim, sabe? Quem tem a oportunidade de encarnar na mesma época que um iluminado, que um Buda, que um Cristo, que conseguiu, que teve estrutura psíquica e egóica para sustentar uma budeidade, uma cristandade e viver em êxtase pela realidade, e aí ser na realidade terrestre, pessoal, isso aí acontece, não acontece sempre não, tá? Não acontece sempre não. É raro, principalmente nessa Kali Yuga que a gente vive, né? É raro. Então, se vocês conhecem uma pessoa assim, aproveita muito e aproveita bem, porque o amadurecimento espiritual é a passos largos, né? Então, por fim, finalmente, ó, finalmente, Psique percebe que precisa dirigir-se diretamente a Afrodite, a mãe de Eros, pois é ela que está de posse da solução para todos os seus problemas. Então, Eros foi para Afrodite. Então, agora ela foi para onde? Para Afrodite. A raiz de tudo. Porque o que começou a desorganizar Eros? O que começou a desorganizar a Psique? Foi Eros? Quem começou a desorganizar a Psique foi quem? Afrodite, né? Afrodite que foi lá nos pais da Psique e começou aquele fuzuê todo. Então, finalmente, Psique percebe que precisa dirigir-se a Afrodite, que odeia a Psique por suas próprias vaidades. Pois é ela quem está de posse da solução dos seus problemas, ou seja, lá no início da desorganização. Vai e ouve então da deusa uma dura preleção, onde é reduzida a zero. Afrodite diz-lhe que ela não serve para nada, a não ser para lavar pratos, e que se existisse algum lugar para ela no mundo, coisa muito duvidosa, seria apenas para desempenhar tarefas muito subalternas, que é justamente o que ela, Afrodite, vai lhe impor. A primeira das quatro famosas tarefas para a libertação de Psique lhe é exposta. Então ela vai até a Afrodite e vai falar assim: Afrodite, eu quero me libertar. Isso aqui é um mito, tá, pessoal? Afrodite, eu quero me libertar. Trauma, eu quero me libertar de você. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? E aí, de maneira simbólica, o trauma vai chegar para você e vai falar assim: você não vale nada. Você quer se libertar de mim por quê? Eu comando a sua vida, você não vale nada. Sem mim você não existe. Não é o que o trauma faz quando a gente vai olhar para ele? O trauma não subjuga a gente? O trauma não vem com força e vai falar o quê? Você acha que eu vou embora? Você acha o quê? Que eu vou abandonar essa minha vida aqui, que eu tenho aqui por você, para se libertar de mim? Nada disso não, isso não vale nada. E aí vocês vão falar assim: não, eu vou me libertar de você, eu quero me libertar de você. O que eu preciso para me libertar da dor, da angústia? O que eu preciso fazer para me libertar disso tudo? Ah, é? Você quer se libertar de mim? Quero. Aí o trauma vai te passar quatro trabalhos, que é o que a gente vai estudar a partir das próximas aulas. Primeiramente, Afrodite diz para a Psique que ela tem que fazer coisas subalternas, trabalhos subalternos, como lavar prato, lavar banheiro, sabe? Trabalhos braçais, manuais, que de certa maneira subjugam a nossa honra. Por que esse primeiro trabalho? Já começaram a pensar, né? Já começaram a entender, né? E a partir da próxima aula, capítulo 9, a gente vai começar o primeiro dos quatro trabalhos que Afrodite passa para a Psique para se libertar de Afrodite. Existem dois braços da yoga, que é Dhyana Yoga, que é a meditação, né? O estado, desenvolver o estado meditativo, e existe a Jnana Yoga, né? São dois braços, que é a yoga do intelecto, que é muito falado no Bhagavad Gita, né? Por Krishna, da yoga do intelecto. Então, basicamente, elas são dois braços que se complementam. Então, a gente tem que desenvolver Jnana Yoga, a yoga da razão, a yoga do intelecto. A gente nunca vai ver, por exemplo, um iluminado que é intelectualmente estúpido. Isso não existe.
né? Porque para a gente entender a realidade, para a gente ter essa experiência da realidade última, a gente precisa ter linguagem, a gente precisa ter intelecto para entender. A gente nunca vai ver um iluminado de intelecto baixo, por exemplo. Não tem como. Como é que essa pessoa vai lidar com a realidade de maneira lúcida se ela não tem intelectualidade para simbolicamente entender aquilo que está acontecendo? Então a gente precisa ser inteligente. Né? O Krishna fala isso muito no Bhagavad Gita. E por outro lado, a gente tem a Dhyana Yoga, que é a entrega, né? Então a gente tem a intelectualidade, que é o desenvolvimento do fazer, e a gente tem, por outro lado, o que? O desenvolvimento do não fazer também. Então, fazer e não fazer são dois braços do mesmo corpo. Se a gente tem muito intelecto, muito inteligente, a gente materializa fácil, entende fácil, mas a gente não sabe não fazer nada, o fazer acaba se tornando uma fuga. Então, se a gente não está confortável em não fazer nada, o fazer se torna uma fuga para não encarar aquilo que a gente encararia se a gente não fizesse nada. Então, a meditação é o desenvolvimento do não fazer nada, não desejar nada, não querer nada e simplesmente se entregar. Então, a gente está ali praticando a passividade, a receptividade. Enquanto que no intelecto, nessas aulas que a gente tem aqui, a gente está treinando o quê? A atividade, a compreensão, a intelectualidade, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do entendimento simbólico. A gente está literalmente desenvolvendo raciocínio, razão. E quando a gente senta para meditar, a gente está desenvolvendo o quê? O outro lado. A gente está desenvolvendo a permissão, a entrega, a recepção. A gente está desenvolvendo o fazer e não fazer. Para a gente desenvolver yoga, essa união, a gente precisa ter os dois bem desequilibrados, bem equilibrados, né? Porque fala-se que o samadhi, nos textos siddhas, fala-se que o samadhi é um equilíbrio perfeito entre concentração e desconcentração. Então o samadhi não é só não fazer nada, é o perfeito equilíbrio entre yin e yang, masculino e feminino, entre os dois opostos. A gente precisa se concentrar num ponto, mas ao mesmo tempo a gente precisa se desconcentrar de todos os outros pontos. Aqui na aula a gente está trabalhando o quê? A concentração num ponto, que é, na prática, eu ensino para vocês do ponto único da mente. Então a gente se concentra no ponto único, a gente desenvolve a razão, o intelecto, mas ao mesmo tempo a gente trabalha o desapego. A gente trabalha o não fazer nada, o não desejar nada. Então quando a gente consegue equilibrar de maneira perfeita o ponto único da mente, com total entrega de todo o resto, aí samadhi. Porque o samadhi ele é baseado na realidade. Então fica um fio de consciência baseado na realidade. Quem aqui já teve experiência de samadhi sabe disso. Quando volta do samadhi, parece que fica um pedaço da consciência, parece que fica naquele lugarzinho, sabe? Naquele lugarzinho de paz. E a gente sai andando, conversando, mas parece que o benefício continua, sabe? Parece que a nossa mente continua um pouco ainda absorvida naquele estado de pureza. Então esse é o equilíbrio perfeito entre se concentrar no estado de paz e ao mesmo tempo desapegar de todo o resto, sabe? Esse é um trabalho muito interessante. Se esforçar num pequeno ponto e desapegar de todo o resto. Se concentra na ação e desconcentra do resultado. Então, Mas, não é uma coisa que acontece tipo assim, agora eu estou concentrado na ação e agora eu estou desapegado do resultado. Acontece ao mesmo tempo. Eu estou agindo e ao mesmo tempo eu estou desapegado do resultado. Então eu estou é, sentado meditando. Eu estou concentrado no ponto único e ao mesmo tempo estou desconcentrado de todo o resto. Isso não acontece em momentos diferentes. Isso tem que acontecer concomitantemente. Quando esse estado mental se aperfeiçoa, isso é o samadhi, esse é a entrega. A gente se entrega a um ponto específico, sabe? A gente se entrega quando um yoga avançado, por exemplo, dorme, que ele não dorme, ele não perde a consciência, mas ao mesmo tempo ele está em estados de meditação profunda. Isso foi evidenciado quando o Sri Rama, para quem não sabe,
Depois tem um livro chamado Vivendo com os Mestres do Himalaia. Um livro muito bom, conta a história de um yogi chamado Siddhartha, que desde a infância dele, ele viveu com monges aos pés do Himalaia. No Himalaia, ali naquela cadeia de montanhas, tem várias cavernas. No livro, ele conta alguns siddhis que o mestre dele tinha, de bilocação, sabe, de materialização. Uhum. E aí, ele desde muito jovem, assim, muito criança, ele viveu nessa caverna com esses monges, meditando e tudo mais, tendo o grupo e o mestre dele lá. E em algum momento, ele sentiu a inspiração de que ele tinha que ir para os Estados Unidos ensinar yoga. Ele tinha que passar, ele foi um dos monges que sentiu a inspiração, recebeu a incumbência de sair da caverna e passar o conhecimento adiante. Então ele se mudou, foi para os Estados Unidos, ele ficou até famoso na época, sabe? Fez palestra, teve lá o ashram, passou o conhecimento adiante, prática e tal, que não sei o que, teve os discípulos dele lá. E teve um determinado momento que uma faculdade chamou ele para fazer alguns exames no cérebro dele, né? Porque ele tinha alguns CIDs, ele tinha algumas capacidades extraordinárias que a faculdade queria entender. E aí ele aceitou, foi na faculdade. E foi muito interessante porque uma das coisas que ele conseguia fazer, ele conseguia entrar em estados mentais alterados de consciência e ao mesmo tempo se manter consciente. Então ele entrava em estados de meditação profunda e ia lá com aqueles negocinhos na cabeça, sabe? Os cientistas detectavam que ele estava em estados de REM, sabe? Sono REM, que pela psicologia, pela ciência, é como se a pessoa estivesse dormindo. A pessoa está inconsciente, ela não sabe que está. O REM é sono profundo, aquele sono muito profundo. Então é como se a pessoa estivesse totalmente inconsciente no sono. Só que o Siddhartha entrava nesses estados de ondas cerebrais consciente. Então ele estava lá meditando, e ele entrava nesse estado de sono REM, e aí os cientistas começavam, tipo, conversar, andar pela sala. E aí depois que o Siddhartha voltava do Swami Rama, voltava da meditação, ele dizia tudo o que tinha acontecido. E os cientistas ficavam, como assim, cara? Tu estava em estado REM, sabe? Tu estava dormindo. Isso é total inconsciente. E ele estava lá totalmente consciente do que estava acontecendo. Falava, ó, não, você estava conversando sobre isso, você saiu, falou que ia fazer xixi, que não sei o que, babá. Ele saía falando, ele estava totalmente consciente do que estava acontecendo na sala, de olho fechado, sentado. E as pessoas achando que ele estava dormindo. Então, o Samadhi, ele carrega essa consciência. Não é, o Samadhi, ele não acontece na inconsciência. O Samadhi preserva a consciência. E se ele preserva a consciência, é porque existe atividade. Só que é uma atividade tão, cerebralmente falando, é tão rápida, mas é tão sutil, é tão pequena, é tão ínfima, mas ela existe. Mas ao mesmo tempo você está totalmente relaxado, desapegado de qualquer resultado. Totalmente entregue, totalmente permissivo, passivo, totalmente receptivo. É um trabalho a ser desenvolvido. É uma arte, isso a gente aprende. Eu ensino nas aulas de yoga, eu ensino nas práticas. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com a prática. Essa perfeição, se aperfeiçoar na arte de se manter concentrado num ponto único, quando a gente está meditando, e ao mesmo tempo com o corpo totalmente relaxado e entregue. E na ação, quando a gente está de olho aberto, a gente está concentrado na ação e desapegado do resultado. É a mesma dinâmica que a gente aplica de olho aberto no trabalho, andando, e a mesma dinâmica que a gente aplica quando a gente senta para fechar o olho. E por hoje é só.